sequência, o vereador Kiko Girardi. Bom dia, presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, que está presente aqui no plenário e que nos assiste para o canal 16. Eu ia abrir mão, mas como já tem vereadores que pediram declaração de líder, então vou aproveitar meu espaço, devido ao tema hoje e à leitura do acolhimento do processo. Mas vou fazer um apanhado de 3 assuntos que tem aí hoje, que está na pauta no Brasil e em Caxias do Sul. Primeiro é sobre as catástrofes que estão acontecendo no Brasil, e se engana quem pensa que não vem outras aí pela frente, de obras construídas por empresas que estão envolvidas em corrupção no Brasil, que tem obras ainda com muito defeito, que infelizmente está enganado quem pensa que não vai acontecer mais. Posso certeza que viadutos, que pontes, ainda aí vai acontecer muitas desgraças, infelizmente. Por causa do descaso, por causa da irresponsabilidade de empresas e de políticos, né, que fazem suas tramas para ganhar o dinheiro, e depois o povo que paga. Nós temos ainda, sem responsabilidade de ninguém, sem ninguém for preso ainda, ninguém foi preso, ninguém respondeu, da Boate Kiss, Marianinha, Brumadinho, que quando a gente assiste parece um filme de terror, não sai da nossa cabeça. Imagine as pessoas que estão nessa situação, que moram lá, as famílias que perderam, familiares que perderam, e aquelas que foram todas da própria família. CT do Flamengo, e aqui bem próximo, uma coisa tão simples, a rotatória de Fazenda Souza, que vergonha, que vergonha. Tão simples, orçada, então, com tão pouquinho dinheiro, aí vem com desculpas que não tem asfalto, ou porque temos lá também o gasoduto, porque temos também a tubulação que vem da Rua das Marrecas, mas ninguém sabia que existia isso. Falta de planejamento, falta de respeito com a população, e depois ninguém explica nada e ninguém resolve a situação. A desgraça da família, a perca do ente querido, a perca de muitas coisas da sua própria propriedade, e não tem dinheiro que pague. Porque quando tira o nosso lugar onde nós vivemos, não tem valor que pague. Então, pode ter certeza, infelizmente, que vai acontecer muito mais coisas no Brasil. E para isso parar, tem que os responsáveis serem presos. Vereador Rafael, quando o senhor falou ali da casa que vai acolher as pessoas, eu li a reportagem e fiquei muito contente, muito feliz dessas pessoas que disponibilizam o seu patrimônio em prol das outras pessoas que mais precisam. Há tempos atrás, aqui do plenário, e recebi crítica de algumas pessoas, quando fui a Porto Alegre, e vou aqui citar de novo, e vou receber crítica, mas não tem problema nenhum, ali ao lado do Hospital Geral, onde nós temos uma área do Estado, onde é ocupado por uma entidade, um CTG. Aquela área já foi solicitada por várias vezes para o Estado poder usar ele devidamente. Fui a Porto Alegre com documentos em mãos, aonde eles estavam explorando o estacionamento e explorando, vendendo publicidade. E aquele dinheiro ficava para essa entidade, pelo menos enquanto não se comprovar o contrário. Aonde o próprio Hospital Geral pagava R$ 1.200 por mês para os médicos poderem usar estacionamento. Levei a Porto Alegre, fiz a denúncia pessoalmente, não tenho medo de falar, já falei outra vez, recebi críticas, não tem problema nenhum, estou aqui para defender a maioria, e não a minoria que se aproveita do que é de todos. Aquela área ali, vereador, poderia muito bem ser utilizada para um refeitório, com preço justo, para acolhimento, para as pessoas poderem tomar seu banho, para a pessoa poder pousar ali. Não só para quem vem de fora, para quem vem dos bairros, que tem que ficar com seu familiar, com seu amigo ali, hospitalizado. E do Hospital Pompeia aqui também, que pode ir dos hospitais que ficam no acesso fácil. Precisa vir um cidadão, de um coração enorme, fazer um gesto de caridade ou de reconhecimento com essas pessoas. Enquanto nossos governantes se dobram a empresas que ocupam espaços públicos, a entidades, e também o descaso de várias salas comerciais do Estado que estão sendo detonadas e corroídas pelo tempo, que não estão sendo usadas por ninguém. Dinheiro do povo sendo desrespeitado. Então, fica aqui a indignação quanto a esse assunto também. Fica aqui também a indignação de quando eu fui a Porto Alegre o ano passado e falei
pessoalmente, com o então governador José Sartori, o então vice-governador, que é do meu partido, Zé Cairola. Governo que tem prédios, que tem patrimônios do Estado para construir presídios, também deve ter para vender ou para permutar, para que fosse terminado o Hospital Geral da Ala Infantil, que o custo era de 6,5 milhões. Um governo que pensa em só empreender as pessoas, tem que pensar também na saúde. Temos patrimônios aqui em Caxias do Sul sendo deteriorado e, repito, usado por empresários e por entidades indevidamente, e que ninguém, eu não sei o porquê, não tira. Então, isto tem que ficar relatado, e nós temos que primeiro esperar as pessoas de bom coração se disponibilizar, e o poder público não faz nada em prol da população. O outro assunto que hoje vem à tona, que é o processo de acolhimento, muita gente já fala o contrário, né? Esse vereador já abriu o voto antes, e em vários anteriores eu sempre abri o voto. Não importa a crítica, todos nós vamos levar, independente da nossa posição. Ou se abriu o voto antes, ou só no dia de hoje, se cada vereador tem a sua responsabilidade, e é de cada um de si se manifestar ou não, é um direito de todos. Então, a crítica ela é normal, a gente escuta pessoas de todos os sentidos, todas as opiniões, mas é nós que temos que votar. Sempre falo para todo mundo que para tirar uma pessoa do poder onde o povo colocou, ela tem que cometer um crime. Porque na vida pública, política, ela não tem pena alternativa. Como um cidadão comum na justiça comum. Não tem pena alternativa. Ou tira ou deixa. Então, é muito drástico ter que tomar uma decisão de tirar um prefeito, um vereador. Cito o meu caso, uma decisão minha, quando eu perdi o mandato, quando saí do partido que eu fazia parte, onde uma decisão minha, desse vereador, saiu antes da dita janela, né? Da dita janela, e perdi o mandato. Decisão judicial, porque tinha lá na lei que dizia que eu podia perder o mandato, saindo fora, esqueci a palavra agora, se alguém pode me auxiliar, esqueci a palavra agora, que eu perdi o mandato porque saí antes da janela. Então, decisões que se toma e a gente é punido. Infidelidade partidária, obrigado, vereador Felipe. Infidelidade partidária, um crime muito grande, né? Mas tudo bem, a justiça decidiu e eu tive que acatar. No caso aqui de Caxias do Sul, eu, pessoalmente, sempre falo, não concordo, não aceito, não admito a maneira que está sendo administrada no Caxias do Sul. Não concordo. Agora, chegar ao ponto de tirar um prefeito que foi eleito pelo voto democrático, o povo escolheu. Então, se o povo já está arrependido na rua, não é este vereador que vai votar tirando o atual prefeito. Me preocupa muito, dentro do meu partido, e nas possíveis coligações à majoritária que ainda teremos, que dá para fazer, que nós deveremos mostrar para a população o desgoverno desse governo que está atualmente, a maneira que ele está agindo com as entidades, com o povo, e nas urnas, aí sim, tirarmos eles com o voto do povo. É dessa maneira que se tira um administrador da cidade, se ele não comete nenhum crime de irresponsabilidade fiscal, se ele não desviou, se não tirou o dinheiro do povo. Então, eu acredito que é dessa maneira que nós devemos trabalhar, é dessa maneira que eu trato dentro do PSD, dentro do meu partido, que se nós não concordamos com a administração que está hoje na cidade, não é tomando uma atitude dessa grandeza, desse perigo para Caxias do Sul, que já está hoje, na minha opinião, desgoverno, não é dessa maneira que vai se resolver. Vamos mostrar com os nossos futuros candidatos, aonde o meu partido faça uma coligação, ou tem algum prefeito também indicado do próprio PSD, vamos mostrar os erros da atual administração e vamos também mostrar o programa de governo para a população. Porque chega de discurso barato, chega de vir aqui convencer as pessoas só falando dos adversários. Vamos falar do adversário, mas vamos mostrar também um projeto de governo para Caxias do Sul. E dessa maneira, poderemos aí sim tirar essa atual administração, mas no voto direto e com consentimento do povo. Então, todo mundo já sabe que desde a semana passada já abri o voto, né, que sou contra a admissibilidade desse processo.
Tem várias pessoas da própria imprensa que criticam quem já falou antes e quem não falou. Então, esses são jornalistas de janela que ficam esperando as pessoas falar para achar algum defeito. Só para concluir, presidente, fico na janela olhando quem passa para achar defeito e falar. São pagos às vezes para falar e tem que falar até besteiras. Mas, infelizmente, é assim e estamos acostumados com essas opiniões que não são iguais à nossa, mas temos que respeitar. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Uma declaração de líder solicitada pela